Bora! Fala galera, eu sou a Naya Camargo, esse é o nosso BoraCast. Estamos começando mais essa temporada maravilhosa, sensacional aqui no Rio de Janeiro, que é um movimento que a gente está fazendo de jogar essas sementes aí, nesse lugar da música, da arte. Como eu já falei para vocês, nessa nossa casa, o BoraCast, tem a amplitude, a gente amplia o poder da música, que é unir todo mundo. Cada um se relaciona com a música de alguma maneira ou de várias maneiras. Tem gente que trabalha com a música, tem gente que é apaixonado pela música. E hoje a gente vai conversar com um cara que tem a música negra nas suas veias, essa relação com a música africana, com a música latino-africana, brasileira, africana, que é o nosso André Sampaio. André Sampaio é guitarrista, cantor, compositor, produtor, que já está há mais de 22 anos nessa carreira, nesse corre, e concentra a sua pesquisa nessa fusão de ritmos e tradições africanas. Também é Ogan Alabé. Uhum. Ai, eu fiquei falando tanto Alabé para falar errado. É professor de capoeira Angola e bacharel de ciências sociais. Sim. Uau! E um dos fundadores do Ponto de Equilíbrio. Sim. Músico do Mandinga Beat. Uau! Você já está na estrada há muito tempo. Bem-vindo, André. Tudo bem com você? Tá feliz? Ótimo. Tá Tô bem? Ótimo. Muito feliz. Muito feliz. Bem-vindo, obrigada Obrigado pela oportunidade. O Ponto de Equilíbrio foi um projeto que te deu muita amplitude, né? Sim. Conta pra gente como surgiu esse projeto. Bom, boa tarde, boa né? tarde. Bom prazer, bom né? Bom dia, tá boa aqui. noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Que a gente gosta de falar assim. É bom estar aqui, né, no Rio de Janeiro, né, nesse lugar que pra gente representa bastante. Santa Teresa é um lugar chave, eu acho, né, para todos nós que fazemos música, cultura aqui no Rio. E eu venho da zona norte do Rio, ali, né, de Vila Isabel, né, do pé do Morro do Macaco. Fui criado ali com a galera do Ponto, né? Alguns são meus amigos, né? O Marcelo, que é o batera, percussa, filho do sambista Graciano Salgueiro. A gente se conhece antes do meu irmão nascer, né? Sei lá, 40 anos, né? Uhum. O Elinho também, né? O Hélio Bendes, o vocalista, o próprio meu irmão, né? Que a gente é criado junto, né? E tem essa vivência, né? A gente misturou muitas coisas da vivência de garoto, de adolescente, para quando a gente está terminando essa fase de adolescência, menino, envolvido, né, o que foi a década de 90, na Zona Norte, a gente ouvindo Racionais, ouvindo reggae, ouvindo todas essas influências, a gente buscou, através da música reggae, falar um pouco do que era pra gente ser jovem, vindo da Zona Norte. Naquela época, naquele contexto, era um contexto bem periférico, né, bem apartado do resto desse Rio de Janeiro turístico, Zona Sul, né? A gente tinha que atravessar quase 1h30 para chegar na praia, no busão, naquelas coisas, né? Ônibus lotado, arrastão, briga, baile funk, tudo isso fez parte, né, da nossa adolescência. E a gente encontrou na música reggae, no reggae Rastafari, e, né, nos tambores, um monte de coisa que traduzia essa nossa vivência. Mesmo sendo, né, um jovem, ou alguns de nós sendo jovens brancos ou, né, miscigenados e tudo mais, o Vila Isabel, na nossa história, teve muito a ver. Então, acho que foi natural pra gente, quando a gente encontrou o reggae, traduzir isso tudo, desde os tambores dos terreiros que estavam ali em volta de casa, né, ou no quintal dos nossos amigos, até a escola de samba, as torcidas, a gente ouviu o Maracanã. Então toda essa atmosfera, esse caldeirão sonoro, cultural, de axé, de vivência, estava ali presente. E, enfim, isso aí a gente está falando de 1999, né? Uhum. Eu fiquei com eles até 2014 e nesses 15 anos foram muitas vivências, né? Foram muitas coisas que foram agregando. E era uma galera? Era muita gente? A gente começou, nós éramos 8 músicos, né? E logo no início a minha primeira produção musical foi onde eu aprendi, foi mesmo a nossa escola. Foi onde eu aprendi a ser artista, a ser músico, o que era isso. Entender até, foi mesmo na época que eu saí do bairro, então eu comecei a olhar para o bairro de uma outra forma. Que uma coisa é você estar ali no meio, o pagode, o samba, tudo isso fazia parte assim, da nossa vivência, né? Os próprios bambas, né? Eu fui criado
tendo Gracia do Salgueiro na minha esquina, andando, né? Os compositores, Martinho mesmo, né? O meu primeiro emprego foi na escola de samba, costurando, colando fantasia. Acabei indo para Bahia, e aí quando eu fui para Bahia tive o contato com esse reggae roots, né? Isso em 99 e tal, e aí pronto. Aí todo esse caldeirão que tem a ver com o Brasil. E a gente tinha muito essa barreira da língua no início, e como eu falava um pouco de inglês, o meu irmão também e tal, a gente começou a entender melhor esse contexto revolucionário da música reggae, e fez todo sentido, né, para nós que já tínhamos algum tipo de identificação com essas ideias. Então o ponto ele nasce daí. Também acho legal colocar também que foi quando começou a fazer mais sentido para a gente olhar para o que era Afro-Brasil, né? Por que o samba, né, que a gente chama de macumba, ou religião de matriz africana, por que isso tudo é tão Brasil e ao mesmo tempo tem tanto de África, e começar a conhecer um pouco mais sobre essa África contemporânea, que foi o reggae que me levou a isso. E vocês conviviam muito? Vocês viajaram o Brasil inteiro? Sim. Fazendo show e tal? Vocês tiveram muita convivência? Como é que era essa relação, assim? Vocês pegavam bode um do outro? Amor e ódio? É normal, né? Tipo, 15 anos de relação com pessoas que você, muitas vezes... o meu irmão, né, da banda, a gente é amigo até, né? A maior parte da banda a gente é bem amigo até hoje. E como eu falei, o próprio Hélio, o Marcelo, a gente vinha de um outro contexto. A gente era envolvido com luta, né? Com arte marcial, com boxe, jiu-jitsu, essas coisas. E foi minha primeira experiência com trabalho social também, lá no Morro do Macaco, que era a favela lá da área. Nessa época tinha uma onda muito forte de asfalto e morro conviver, né? Então os meninos iam lá em casa, atrás da minha casa tinha no morro que não tinha favela, na barreira, a gente jogava bola, soltava pipa, brincava, né? Então todo esse contexto aí vem para a música. Quando a gente entra no ônibus para ir tocar e tal, a gente saía de Vila Isabel, inclusive. Né? Saía da pracinha que eu fui criado. Então torna uma coisa familiar, mas lógico que nesse momento tem diferenças, briga e tal, mas acho que tanto é que a banda continua até hoje, né? Eu já tenho 9 anos que eu saí e a gente continua colaborando, eu gravo com eles e tal, mas eu acho que eu tinha um objetivo maior, que era dessa música, e logo no início, nos primeiros anos, bateu muito forte, principalmente em São Paulo, depois no resto do Brasil e mundo afora. E tinha uma mensagem muito forte que começou a revolucionar as nossas vidas, né? Começou a transformar as nossas vidas, as vidas das pessoas em volta, né? Várias famílias começaram a se sustentar e entender a música não como um sonho romântico, mas como uma coisa real, assim, né? Então esse coletivo foi se formando em volta. Quando você viu, tinha uma galera, assim, a gente viajava de galera, às vezes, já viajamos quase 20 pessoas num ônibus, né? E se juntava no ônibus, a liga videogame e tal, aquela resenha toda. A gente chegamos a quase morar em São Paulo, ali na Zona Leste. Quando a gente chegava em São Paulo, a gente tocava nas quebradas, né? Sempre foi uma banda muito de periferia, né? A quebrada sempre abraçou a gente primeiro, né? Então, na Bahia também, em Pernambuco e tal. E aí dessas vivências acabou que eu sempre fui o cara que a galera, sei lá, voltava para casa e eu ficava, né? Ou então a galera ficava de day off no hotel, eu ia dar rolê com a galera do tambor, com a galera dos projetos sociais, das coisas que me interessavam. Então acho que essas vivências, elas estão em primeiro lugar. Lógico que relação é difícil, né? Mas a música e o objetivo foram maior, né? Vocês imaginavam que ia dar tão bom assim? Olha... Vocês iam ter essa amplitude? Eu sempre sonhei grande, né? Mas assim, não dá para imaginar. Eu acho que os primeiros passos sempre são... Você meio que se joga no escuro, mas tinha uma coisa dentro que... Uma firmeza. Sim. No meu trabalho solo também, né? Nos primeiros passos que eu fiz, assim, em 2009, eu fui num edital através de um edital do Ministério da Cultura, na época, fui para Moçambique. E a gente foi fazer um intercâmbio lá, eu e mais 3 músicos e tal, e a gente ficou lá 2 meses. E eu não imaginava que eu ia gravar, ia depois ao Mali, ia viajar para a Europa, para vários lugares e fazer intercâmbios com pessoas que eu sempre admirei e respeitei muito.
o Ponto também é a mesma coisa, né? A gente gravou com os nossos ídolos, tocou nos palcos. E você não imagina isso, mas tem alguma coisa dentro que te diz que essa força vai te levar à frente, sim, né? E é muito massa, assim, quando você vê que isso realmente transformou a gente por dentro e começou a transformar hoje, até hoje, já tem, né, 9 anos que eu saí da banda, até hoje tem lugares que eu chego pelo meu trampo, enfim, por vários caminhos em que as pessoas falam, pô, o Ponto daquela época, eu ia no show quando eu era adolescente, não sei o que e tal, e isso é maneiro, né, a gente fazer parte da vida das pessoas e sente que a música é muito maior do que a gente. Sim. É muito maior do que quem escreveu ou do que quem fez, né? Vocês passavam algum preconceito, alguma discriminação pelo tipo de música que vocês faziam? Sim, pela questão dos dreads? Sim, total. Eu tive dread até essa época aí que eu fui para Moçambique, né, 2009. Não era uma coisa que estava na moda, muito menos uma pessoa branca de dread, né? Era confundido muitas vezes com hippie, com nada contra os hippies, né? Mas era confundido com outra coisa, né? E lá na área mesmo, eu lembro quando a gente começou a deixar a dread e né, se envolver com Rastafari e tudo mais, a galera da quebrada, principalmente, caraca, né, falando da gente e tal, pô, Elinho, Chapola era o meu apelido, pô, os caras viraram gótico, não sei o quê e tal. Hoje em dia, maior satisfação quando a gente vai lá na quebrada, assim, a galera toda ouvindo reggae. Vila Isabel se tornou uma referência de reggae no Rio de Janeiro também, como é a Baixada Fluminense, né? Quando a gente começou a Baixada era uma referência forte. Mas sim, o reggae ainda tem muito preconceito com o reggae. Ainda é visto como uma música menor, né? Uma música só ligada à maconha, ao lado meio droga e alienado, sendo que é uma música de consciência e que leva as pessoas pode levar as pessoas a esses lugares aí todos que a gente, né, falou, né, de empoderamento, de consciência coletiva, de consciência social. Sempre foi o que a gente buscou fazer e a nossa luta era sempre lidar com isso, né, em vários meios, às vezes outros músicos e tal. Eu, como instrumentista, sempre busquei o lado do reggae que eu achei sempre muito à frente, muito contemporâneo na música, né? De misturar vários sons e de estar ligado tanto no afrobeat, quanto no jazz, quanto nas músicas tradicionais dos lugares. Então acho que tem essa riqueza, assim. Conta pra gente algum evento que te marcou muito positivamente ou negativamente? Com o Ponto? É. Bom, positivamente, cara, teve vários, mas teve um que eu, assim, pra mim vai ficar muito na memória, porque a minha história com reggae, como eu falei, tem muito a ver com a minha ida à Bahia, né? Eu tenho raízes baianas também, meu avô é baiano e eu tenho, né? Minha família de Santa é toda baiana e tal. Quando a gente tocou com o Olodum no Pelourinho, foi muito forte. A gente tocou a música Janela da Favela, que é uma versão que a gente fez para um samba do Gracia do Salgueiro. E essa música virou muito forte na Bahia, assim, nas quebradas lá. E quando a gente tocou e o Olodum veio com aquele monte, né, de tambor, aquele paredão de tambor veio assim embaixo, assim, tocando junto. Isso foi muito forte, a multidão, né, porque fica lotado num nível que não dá para entrar mais gente no Pelourinho. Assim, tem um cordão de isolamento e tal. E isso foi muito forte. Também quando a gente tocou em alguns lugares, quando a gente tocou em Moçambique, também foi muito forte, tá lá do outro lado, né, em África, e as pessoas cantando a música, cantando músicas que a gente falou sobre lá. Isso foi muito positivo, assim, foi muito forte. São momentos, né, que a gente guarda. Como é que foi trabalhar com esse segmento musical no Brasil? Você sente que teve alguma região do Brasil que foi mais receptiva? Alguma região que foi mais avessa? Olha, geralmente o Nordeste, tanto para o reggae quanto para essa música de fusão entre Brasil e África, que é a música que eu faço. Na verdade, eu sempre trouxe essas influências para dentro do Ponto e bebi muito das nossas idas a Pernambuco, né? Eu tenho um carinho muito grande por Recife, Olinda. Toquei recentemente no festival de 25 anos do Mangue Beach, lá em Peixinhos, no Nascedouro de Peixinhos. Só tinha eu, não é nem na minha banda não, na minha banda só tinha eu de carioca e só tinha eu de fora de pernambucano. Então esse lugar mostra que tem muita força quando as pessoas se sentem reconhecidas ali. Eu acho que quando a gente busca
fazer uma música que é universal, ao mesmo tempo você está falando do seu quintal, a gente que trouxe o samba, ou então trouxe o maracatu, ou a música de terreiro, tudo isso, né? Eu sempre busquei fazer essas fusões e eu acho que isso abriu muitas portas e teve muito reconhecimento. Em alguns lugares tem uma dificuldade com isso mesmo, né? A gente vive um momento no país que, já de alguns anos, de uma resistência a tudo que é cultura negra, principalmente de religião de matriz africana. Então, como o Hélio, o Marcelo, a gente não tem só os pés, a gente né, de religião de matriz africana e tudo mais. Em alguns momentos, sim, tem preconceito, tem a questão do racismo religioso, né, que às vezes mesmo, né, uma pessoa branca, mas que está usando símbolos e está cantando e tocando essas coisas, sofre o que se chama intolerância religiosa. Isso é muito grave, porque a música brasileira bebe disso. Se a gente pensar em samba, em afoxé, em jexá, tudo isso vem de terreiro. Uhum. E hoje isso se embranqueceu tanto nos personagens que fazem, quanto na roupagem que se usa, de um tal jeito que você vai ver... Agora a gente viu, né, em Recife, o batuque, né, o coco e o maracatu de Cristo, nada contra a religião cristã, mas você está apagando uma parte muito importante da história, porque o maracatu ele está se cantando para orixá, né? Ele está se dançando, os toques, são toques de terreiro, é o povo de terreiro brincando, assim como o samba de roda, como o coco, são essas religiosidades, o Brasil deve muito a isso. Né? E enquanto essa discussão ficar só entre o povo de terreiro, assim como enquanto a discussão do racismo ficar só entre as pessoas que sofrem racismo diretamente, quem mais propaga o racismo, quem mais faz o racismo, vai continuar se sentindo isento. Uhum. Né? É o país que mais faz racismo, né? Tem atos racistas, mas que menos pessoas se veem nos seus atos como racistas, sabe? Então, acho que esses preconceitos com o reggae, com a música africana, com as músicas de matriz africana, tem muito disso. Uhum. Tem muito dessa higienização que, na verdade, não é só fachada, né? Você tem vontade de voltar a tocar reggae, fazer umas parcerias? Olha, eu hoje no Mandinga Beat, a gente toca reggae, né? A gente toca fusão, hoje eu toco com o DJ Joss D, né? A gente tem um coletivo que também se liga ao nosso projeto social aqui em Santa Teresa, ali na área do Catumbi, com os meninos da Coroa, da Falete e tal, em que a gente tem um esporte, né, cultura junto, música, boxe e tal. E a gente trabalha desde trap até esses ritmos africanos modernos, né, amapiano, afrobeats e várias coisas que estão se fazendo. O Joss D, ele é angolano e ele traz muitas essas outras influências. E eu também, tudo que eu toco tem alguma coisa de reggae. Eu tenho, como eu falei, eu tenho gravado com a galera do reggae, não só com o Ponto de Equilíbrio, mas com outros artistas, com o Do Raiz e tal. Tem uma música que a gente fez agora recentemente com a galera do Afrocidade, que vai sair, que tem uma base reggae, só que é isso. Hoje eu não me vejo fazendo mais o reggae raiz puro, mas tudo que eu faço tem reggae, né? Uhum. Até quando eu estive no Mali, em Burkina, em 2012, eu toquei no restaurante lá do Chicken Jaffa Kuli, que é um grande cantor de reggae da Costa do Marfim, que ele tem um bar em Bamako, no Mali, na capital. E aí eu participando de uma jam session, um amigo meu da Costa do Marfim falou, cara, você tocando, você tem a onda de tocar a música daqui, né? Tem uma guitarra muito característica de lá que eu mergulhei e tal, mas a gente ouve o reggae, a gente ouve a coisa da música latina, essa mistura me interessa, entendeu? Uhum. Essa mistura bate e me tem sentido. Então, para mim, hoje, a música reggae, o dub, ele está presente em muito do que eu faço, muito da música contemporânea, moderna, e em lançamentos de coisas novas que a gente tem feito também. Eu fiz também o Jam Lab com a galera lá de São Paulo, do Tractano, do Estúdio Tractana, uhum. Vitor Rice, o grande técnico, engenheiro de som do reggae, a galera toda lá, o Mal, né, o Cris Cabelo. Então, assim, quando eu fui morar em São Paulo em 2018, eu fui buscando o afro-rock, essa onda toda que eu estava envolvido, e eu vi, cara, o reggae tem tudo a ver comigo, né? Eu continuo ali fazendo parte, e essa atmosfera, esse circuito do reggae atual, moderno,
pra mim, tem tudo a ver, né? Eu lancei uma faixa com Digital Dubs, com Cedric Maiton, com o meu trampo solo. Então essa fusão de contemporaneidades entre Brasil e África, o reggae fala muito com isso. Então tá junto. Você falou que você foi para a África, você Sim. tem uma pesquisa enorme nessa coisa, nos sons, na música africana, música negra. Sim. Em que países que você ficou lá? Eu fui para Moçambique, a gente passou pela África do Sul, mas a minha pesquisa, digamos assim, a minha vivência, o meu mergulho maior foi nas guitarras da África do Oeste, né, do Mali e de Burkina Faso. Que são 2 países incríveis, eu já admirava a distância. Numa loja de reggae em São Paulo, falecido Johnny B. Good, que foi uma grande figura assim, no reggae nacional, ele praticamente vendeu tudo que era disco de reggae naquela época. Ele me deu um disco do Ali Farka Touré, que foi o grande bluesman da música do deserto e tal. E em 2012, quando eu estive no Mali, ele já não era vivo, eu gravei com o filho dele, o Via Farka Touré, que tem essa onda da guitarra, que dialoga muito, é a raiz do blues, né? Como eu sempre vim desse lugar, o meu estudo nunca foi muito tradicional, sempre, quando eu vi eu já tocava e depois eu fui estudar para melhorar isso e tal. Para mim fez todo sentido. E mergulhar o papel que a guitarra elétrica e acústica também faz nessa musicalidade, tem tudo a ver, por exemplo, com o que o Baiana System faz hoje, com o que eu faço, né? Robertinho, meu grande amigo, né? Da guitarra, a galera toda do Baiana ali, salve também. E vários outros guitarristas que têm buscado esse lugar, né? Como que a guitarra elétrica faz a ponte entre essas tradições e essas modernidades. Então, desde lá no continente, né, as violas aqui no samba de roda ou na música, né, nas emboladas, no repente e tudo mais, as cordas elas estão ali naquele lugar. Então isso me bateu, me interessou pra caramba. Já era o que eu fazia, o que eu buscava fazer e não sabia conscientemente, né? Então dessas viagens todas aí a que eu guardo com mais carinho, com certeza foi ao Mali e a Burkina Faso, que foi onde eu fiquei 2 meses, estava sozinho, tive que me virar, aprender a falar francês na marra, porque... E aprendeu? Aprendi. Eu já sabia um pouquinho, né? Eu estudei um pouquinho aqui antes para poder chegar lá, mas é assim que a gente aprende, né? Você vai ter que se virar. Sem medo de falar errado. A vantagem é que normalmente o francês é a segunda língua deles. Então eles já falam mais lento, não é o francês da capital. Mas é isso, tem que meter as caras e fazer e falar. Eles falam normalmente as línguas originárias, né? Diulá, Bambará, enfim, depende da região. Entre eles falam muito essas línguas, né? Então você não foi pra lá assim, já vou pra aquele canto, não? Você foi acontecendo, é isso? Você foi rolando os projetos, você foi fazendo e foi eu vou ficando. muito assim nesse flow, sabe? Eu tinha ido para a Europa em 2011 fazer uns shows com o meu trampo solo. Na época eu tinha um trampo solo, né? Tava começando isso e aí eu fiz uns contatos, a galera me passou. Aí em 2012 eu voltei à França para fazer também mais uns shows assim pequenos e tal. E na época o euro não estava do jeito que estava, né? Então era muito mais barato até hoje, assim, você tem que ir para a França para ir para lá. É uma coisa meio colonial essa parada, né? Porque você tem que ir para a África, a gente que está bem perto, é só ir reto. A gente tem que ir para a Europa ou para a África do Sul para depois ir para lá. Mas enfim, estava na França, desci, mas já desci mas também muita coisa foi se dando no caminho. Eu já conversava com o Vier pela internet. E aí, trocando ideia, essa coisa, né, dessa minha criação dentro de terreiro, dentro da capoeira Angola, isso tudo me ensinou muito a lidar com esses mestres, né? Tem toda uma forma de lidar que não é do nosso jeito tão ocidental, né? E isso me ajudou pra caramba, assim. Essa educação mesmo de saber lidar com o mais velho, né? Saber como que... E isso foi me ajudando pra caramba e é isso, a coisa foi fluindo, mas ao mesmo tempo tinha um objetivo, né? Eu queria ir pra lá pra gravar e pra tocar. E isso aconteceu, né? Eu fui pro Mali, acabei no estúdio, gravei com uma galera muito... O Vier e outros músicos, assim, muito da pesada, assim, e que me ensinaram muito. Depois fui pra Burkina Faso também, em Bobo de Olaçô, fiquei numa família griot um tempão, aprendendo guitarra, tocando com eles.
indo para os batizados, para as festas de casamento, acabei tocando também nesses lugares, assim, nessas festas, em lugares em que eu não só era o único branco, mas era o único estrangeiro, né? Então isso, aí você tá ali só com a música, com a arte, com o que te levou lá. Isso foi muito forte. E eu carrego, já tenho 11 anos isso, e eu carrego, isso ainda me traz coisas para o que eu faço até hoje. Você, total, pra sempre. Total, total. De volta da África, você foi mais para a linha do afro-rock. Também, eu acho que essa coisa... Como é que é? O que é o afro-rock? Explica pra gente. Na verdade, o rock ele é negro, né? Na sua origem. Né? Tem os meus manos do quadro também, salve também. Eles lançaram um disco chamado Afro-Rock, que era justamente falando disso, como que as referências deles, né? Chuck Berry, Hendrix, Sister Rosetta, né? Que foi a primeira blues woman, né? Que era uma cantora gospel e tal, como que ele vem de uma origem negra e como que isso foi sendo apagado propositalmente, né? Pela indústria e tudo mais. Mas pra mim é meio natural, porque eu sempre curti rock pra caramba. A minha educação musical ela vem muito também dos discos de vinil que eu ouvia do meu pai de rock, e ao mesmo tempo todo esse entorno que tava ali de música negra. Então quando o reggae e tudo isso faz isso, né? Ele mistura. Essas guitarras do Mali, de Burkina e tudo mais, eles são, na verdade, um rock tocado por eles de lá, que é esse fluxo e refluxo, né? A música vem de lá, bate aqui nas Américas, volta para lá, então você vai ver muita influência na música africana contemporânea do rock, do blues, da música latina. Isso nasceu aqui? Não, é filho de lá que volta e vai, né? Não é uma coisa só que veio de lá para cá, eles também reabsorveram, refizeram, e para mim fez todo sentido. E hoje eu acho que tá muito nesse lugar das fusões, não só do rock, mas das fusões da música daqui com a música de lá, como que se dão essas fusões. Então, por exemplo, quando eu encontro hoje os artistas de lá ou daqui que bebem e mergulham e ouvem esse tipo de som, isso fica muito natural, muito claro, sabe? E sim, quando eu voltei de lá, até no ponto de equilíbrio mesmo, se você for ver no DVD de 2012, tem uma música que se chama Só Quero Que É Meu, que sou eu tocando violão. A introdução é quase uma música à parte. Que aí eu toco o violão, sei lá, uns 2 minutos, e eu tô tocando Desert Blues ali. Só que aí isso já emenda com o Nayabing, que é o ritmo tradicional Rastafari, entra o reggae. Tem uma outra música que eu toco, Nigone, também, que é um alaúde mandinga, né? A própria palavra mandinga é uma palavra portuguesa para o povo do Mande, dessa região do oeste da África. Mas a gente que vem de uma área muito mandingueira, que vem de uma área muito mandingueira, e que a música, o lado sutil, esse lado mais espiritual, vamos dizer assim, ou esse lado mais misterioso, né? Esse axé, né, que tanto se fala, tá presente na música. Pra gente é uma forma de fazer essas religações, né? Mesmo para pessoas que aparentemente diretamente não tem a ver com isso, mas tem que prestar um tributo, na minha visão, né? E o lance também dos projetos sociais, isso vem trazendo isso cada vez mais à tona, como que meninos, às vezes até a maioria dos meus alunos aqui, por exemplo, do projeto, eles vêm de origem evangélica, e eles treinam boxe ou participam de um projeto em que o nome é Mandinga Boxe, Mandinga Beat. Então isso é muito legal, né? E isso é conversado, não é uma coisa só, né? Trabalhar essas questões de diminuir as desigualdades e também os preconceitos, que muitas vezes eles estão buscando essa identidade deles, né? Enquanto jovens negros numa sociedade toda partida, toda desigual, em que muitas vezes, dentro até de alguns espaços religiosos deles, a cultura deles é demonizada, né? A gente viu agora esse exemplo aí, né, do Big Brother, do Fred, que lá dentro ele foi rezar, E ele falou muito bem, eu achei que ele foi ótimo, assim, quando ele falou, se ele estivesse rezando um terço ou uma coisa assim, estava tudo bem, mas como ele é negro, né, e estava rezando para uma religião de matriz africana, todo mundo achou que era uma coisa ruim, mal, porque, né, mandinga, porque axé, porque macumba, né, com todo o pejorativo que tem nisso, é visto como uma coisa ruim. Então acho que a arte tem essa função pra caramba, né, tem muito essa função, teve essa função pra gente,
Inclusive para alguns de nós lá da época lá de Vila Isabel que tinham um preconceito com a própria cultura, né? Com a própria raiz. O que mais que mudou em você depois que você foi para a África, além da música? Acho que mudou muito mesmo essa relação dos estereótipos, né, que a gente faz. A gente no jornal, ou sei lá, a gente fez um trabalho nessa primeira vez que a gente foi para Moçambique de imagens. Então a gente pegava fotos daqui e de lá e botava para a galera de lá, e depois fizemos aqui também vários lugares, vários espaços, desde comunidade quilombola, espaço cultural, terreiro, vários lugares para vários tipos de pessoa. E a gente tem muito essa imagem de flagelo, de guerra, de fome, muito forte ligada à África, né? Sendo que é um dos maiores, o reino de maior riqueza absoluta da história foi lá, né? Não estou falando nem da riqueza cultural e tecnologias, né? Onde se aprendeu a manusear o ferro, então assim, o mundo deve muito, né? Ao continente africano como um todo, que é diverso pra caramba. Então, uma coisa é você estar vendo isso daqui de fora, outra coisa é você estar lá. Por mais que os livros de Mia Couto tenham me aproximado, né? Minha mãe me aproximou muito desse universo, que ela sempre fez questão de me apresentar coisas. Então, para mim, por exemplo, Mia Couto e Guimarães Rosa, que fala do sertão, fala dessa nossa realidade daqui, eles têm muito a ver quando eles... São dois autores que não eram do povo da terra, mas ao mesmo tempo eles conseguem traduzir cheiros, lugares, de uma forma muito... que só você estando lá. Então a minha aproximação primeira foi através da música e dos livros, né, que falava desses lugares. Quando eu chego lá e vivencio isso, eu acho que quebra um pouco essa barreira invisível que tem entre a gente. E foi muito importante, porque no grupo que eu estava éramos 4, 2 pessoas negras e 2 pessoas brancas. E eu vejo até hoje como que isso mudou a nossa forma de olhar até para o Brasil, né? Para essa mistura toda que a gente tem aqui, que diz tanto sobre a gente, e também o quanto que essas relações de preconceito com a África, por que no livro de história a África está só como o processo da escravidão, né? Por que os africanos que vieram para cá estão só nesse estigma, só nesse lugar? Né? E aí você vai ver nos lugares de poder, isso se reflete, nos lugares de trabalho isso se reflete, né? De quem trabalha para quem que trabalha para os ricos no Brasil, qual é a cor dessas pessoas. Então isso tudo, lá eu vi pessoas ricas, né? E elite negra normal, assim, são outras relações, né? Então mudou muita coisa, está mudando ainda. Legal, ai, tomara, vamos ter fé, né? Sim. Acho que a primeira mudança, né, é de dentro, né? Sim. Se a gente conseguir ir mudando aos poucos. E outro dia eu ouvi de um cara assim, falando sobre essa coisa de projeto social, vocês estão enxugando gelo. E aí eu aproveito meu mano Benegão, acho que enxugar gelo é a parada, a gente tem que fazer, cara. Sim. Senão, beleza, vamos se acomodar então. Pra mim seria muito confortável, né? O racismo aparentemente não me atinge, eu acho que atinge todo mundo, inclusive as pessoas brancas, mas aparentemente não me atinge diretamente, né? Então, beleza, tá tranquilo, pô, vou ficar nesse lugar. Hoje, pô, já sou artista, pá, e tal, já tenho, né, já consigo, por mais que seja ser artista no Brasil, né, viver disso seja uma loucura, mas a gente já consegue, né, ter um lugar bem melhor do que há 20 anos atrás. Pô, vou ficar confortável nisso, tá tranquilo, né? Nesse lugar de acomodação que eu acho que não dá, né? Já passou da hora e a gente tá com a possibilidade aí, né? É o governo mais inclusivo da nossa história democrática. Então, que a gente possa usar isso a nosso favor. E você faz muita trilha também, né? Eu gosto bastante. Audiovisual. Audiovisual eu já fiz, eu nunca assinei uma trilha para filme, inclusive fica aí a dica aí, ó, quem quiser. Mas eu já fiz bastante trilha para exposição, já saíram músicas minhas em filmes e tal, em série, essas coisas. E você gosta mais? Como é que é o processo de fazer trilha, fazer seu som? Cara, o que é mais legal para você? Te dá mais tesão? Eu gosto dos dois. Mas é porque tem uma parte da música que a gente faz que eu falo a gente porque mesmo no meu solo é super coletivo, né? Tem uma galera que é envolvida. E é muito imagética, assim, é muito ambiente, assim, sabe? Conta essas histórias que a gente está aqui conversando sobre um pouquinho.
E acho que naturalmente já traz para uma atmosfera de trilha. Então já fiz trilha para exposição de grafite, para dança, para teatro. Então, eu curto bastante contar essas histórias através do som. Eu acho que ajuda a contar histórias. Né? Os griots, que é a galera com quem eu aprendi bastante lá. E aqui também, né? A gente tem os nossos griots modernos dentro dos terreiros, dos mestres das tradições, do coco, do maracatu e tudo mais. São contadores de história. Assim como a gente está contando histórias aqui, eu gosto também da palavra, né? Mas eu acho que através do som e da música vai para um outro lugar, que às vezes você não precisa de uma palavra para ter esse ambiente, sentir isso, sentir meio que dentro dessa atmosfera. E isso é uma coisa que me fascina bastante. A música é foda, né? Muito poderosa. Ela é muito poderosa. O Mia Couto fala isso, né? Que os primeiros construtores de pontes são os músicos. Eu gosto de todas as artes, assim, eu sou um fascinado por arte, acho que a arte mudou minha vida e muda a vida de muita gente. Mas a música realmente ele tem esse poder que você falou, assim, sabe, de construir uma ponte. E é nisso que eu busco fazer, assim. Minha mãe de santo, mãe Beata de Manjá, uma vez falou pra mim, eu achei muito engraçado, ela olhou pra mim assim e falou: "Você é músico, né?" Aí eu falei: "Sou, mãe." Ela: "Seria um bom arquiteto." Eu fiquei assim, ó, com isso na cabeça, velho. Fiquei com isso na cabeça, eu falei: "Caraca, seria um bom arquiteto." Aí, né, a minha música se propõe a isso, a construir ponte, né? Então, de alguma maneira, ela acertou, com certeza. Que legal. E hoje você está no Mandinga Beat. Sim. Conta pra gente desse projeto, o que esse projeto busca, o que vocês estão fazendo. Legal. O Mandinga Beat, ele é meio que o foco, trazer o foco, sair o foco um pouco do André, né? Como quando eu saí do ponto, em paralelo ao ponto mesmo, eu tinha o meu trabalho solo, como compositor, como guitarrista, então tava esse holofote em cima de mim e tal. Foi massa, a gente gravou 2 discos, fez DVD, viajou, fez um monte de coisa. Mas o Mandinga Beat, ele na verdade é trazer o foco para esses encontros todos que a gente está falando aqui, né? Dos intercâmbios, das trocas. Então, trouxe pro coletivo, mais uma vez. Você ficou com saudade de ter banda? Eu fiquei com saudade do coletivo, eu gosto do coletivo, né? E mesmo quando eu era solo, era, como eu falei, era um projeto solo super coletivo. Tinha uma galera que abraçava e que vinha junto. E aí, quando eu comecei, principalmente da pandemia para cá, as produções, as coisas todas de música que eu venho envolvido, eu vejo que cada vez mais ela está envolvida com um processo coletivo de criação. E aí quando agora o Joss, né, que é esse DJ angolano, que mora aqui no Brasil já há alguns anos, se chega junto e a gente começa a trabalhar também composições com outros artistas participando, não comigo tendo que estar ali nessa função ali central. Então a gente tem feito música com Afrocidade, tem feito música com vários artistas, Realeza, né, a Lívia Almada, que é uma cantora de coco aqui do Rio, também muito massa, e vários outros artistas e artistas assim, a Cecília, que é uma outra cantora angolana, enfim, com Monkey Giant, que é um cantor de reggae de São Paulo, Vox Sambu, vários artistas que a gente vem trazendo. E a gente entendeu que, cara, a gente pode ter um formato mais coletivo em que essas influências de fusões entre Brasil e África fiquem em evidência. Então o foco agora no Mandinga Beat, são esses intercâmbios e essa musicalidade híbrida, sabe? Que mistura Brasil e África. Então, é isso que eu ia perguntar. Continua a mesma pesquisa de ritmos, dessa fusão de ritmos? Sim, a diferença é que antes partia mais das minhas vivências, André, né? E agora a gente tem um coletivo que traz outras vivências, né? Tem o Joyce, que traz essa onda mais dos ritmos africanos eletrônicos, tem alguns outros produtores que colaboram também, né? Tem o Luan Gordo, que é o cara seminal na Batalha do Tanque, ele mora aqui no Morro da Coroa, e que ele foi o primeiro produtor a fazer as músicas do Orochi, por exemplo, então ele traz essa onda do trap atual, de quebrada. Tem os meninos aqui da Coroa, o THC e o Lelequito, que são meus parceirões, inclusive são lá do projeto social também, né? Um é do jiu-jitsu, outro é do boxe. Eu também sou treinador de boxe, né? Faltou ali. Ai, que medo! Não, pô, pelo contrário. Você não boxe é bravo, não, né? Não, eu sou, tranquilão. Graças a trabalhar isso, né? O boxe, ele tem uma pegada antifa e antifascista mesmo, na prática, e social muito forte, né?
Enfim, então a gente traz essa galera para o Lelequito e THC, eles estão com uma pegada que é misturar o pagodão baiano com o trap funk carioca. Mas né? você é uma arma branca, então, né? Tipo, arma branca no sentido, que coisa, Sim. né? Que termo. Total, mas que você pode matar dando um soco em alguém no lugar certo. Olha, ou no lugar errado. Para mim, o boxe e a luta, ela sempre veio nesse lugar de canalizar, né? Eu sou de uma tradição e sou de filho de um orixá guerreiro, né? Então a minha música sempre foi de enfrentamento e eu venho, antes de fazer música, a gente vinha de um contexto de luta e de muito violento, né? Na década de 90, quem viveu no Rio de Janeiro, Zona Norte, era muito violento, né? Então a música, a capoeira Angola, isso tudo já me trouxe para um outro lugar. E hoje, por exemplo, trabalhar com esses meninos, né, com o boxe, é muito num sentido de se empoderar, justamente de ter essa autoestima e essa autodefesa para não se vitimizar em tantas violências que a gente vive. Então, por exemplo, meus meninos são meu orgulho. Eles não brigam, eles não usam isso para nenhum outro lugar. E assim, ao mesmo tempo, eles têm essa estima, né? Hoje o boxe, apesar de ele é um esporte de combate, mas, por exemplo, no Brasil, a última Olimpíada, as 3 medalhas, a única modalidade que teve 3 medalhas foi o boxe, e todos os atletas vêm de projeto social. Todos os atletas da seleção brasileira de boxe hoje vêm de projeto social. São a grande maioria negros, periféricos. Você né? consegue não chorar falando isso? É difícil. Não ficar emocionado? É difícil, mas a gente se prepara antes. É muito forte. É muito forte, assim. E ver essa transformação, para mim o boxe é uma ferramenta, assim como a música. E praticar isso me torna menos violento, sabe? A quantidade de meninas que treinam com a gente, né? Adolescentes, jovens, de periferia, a grande maioria negras, né? Que são LGBT, que são pá e tal, e que usam essa ferramenta como uma forma de defesa também, delas saírem desse lugar de vítima, né? Hoje, o dia de vocês, aliás, né? Celebrar aí o dia 8 de março. Como que eu vejo... Parabéns, amores, amoras. Verdade. Parabéns e, né, que a gente celebre pela luta de vocês. Sim. Pra mim é isso, saca? Mesmo minha mãe, ela é uma mulher super guerreira, mas ela nunca fez luta não. Ela fica, ai André, vai voltar a fazer boxe, vai ficar com a cara amassada, que não sei o quê. E depois que ela viu esse envolvimento... Tua orelha tá perfeita, né? A gente faz o possível. Mas a orelha estourada é mais a galera do chão, do jiu-jitsu e tal, né? No meu caso, sempre foi... Eu treinei muito isso, quando cheguei a competir, não é tão perfeito assim não. Mas eu sempre fui mais... Depois que eu fiquei mais velho, assim, eu sempre gostei da coisa mais solta e tal. E é um esporte muito elegante, tem esse lado sim, tem pessoas que não usam isso pro bem, real, né? Mas eu acho que no contexto que a gente vive numa sociedade... Mas aí qualquer coisa, né? A palavra, exatamente, qualquer coisa. Exatamente. Né? Tô sabendo que você tá com EP novo aí, que vai chegar esse ano. Conta pra gente que fase que esse EP tá. Fala um segredo aí pra gente, solta, dá um spoiler. Eu já soltei vários, né? Mas, pronto. A gente... tá gravando, inclusive estamos assim no processo, daqui a pouco eu vou voltar lá pro estúdio pra gente gravar mais. A gente tem feito música com vários artistas e já foi um pouco um spoilerzinho, né? A gente gravou com o MCDO e a Fernanda do Afrocidade, uma faixa que fala muito dessas fusões todas do que a gente está falando aqui. Chama Vamos Botar Abaixo, que na verdade a gente está falando da cultura e como ferramenta de libertação, como ferramenta de enfrentar essas opressões. Eu comecei a escrever essa faixa em 2018, quando a gente teve essa onda aí, né, da extrema-direita tomando conta do país. Eu morava em São Paulo ainda, e foi muito pesado, assim, pra gente. Eu escrevi um refrão e tal, e essa música veio maturando com a galera da Bahia, não à toa, né, foi o lugar que mais votou a favor desse novo governo progressista, né, do Lula, que eu fiz campanha também, e sou muito orgulhoso que hoje ele é o nosso presidente. E pronto, assim... E a tua mãe trabalha? A minha mãe hoje em dia está integrando aí, né, esse movimento. Ela é ministra da Saúde. Ela foi, né, durante todo esse governo Bolsonaro, né, junto com a Fiocruz, foi uma pessoa que lutou muito pela vacina, né? Eu e o Márcio, meu irmão, a gente é muito fruto dela, não tem como, né? Tanto fisicamente como nas ideias, no plano das ideias. A gente foi pro lado das ciências sociais, né? Ela é uma socióloga,
E toda essa relação com desigualdade, ela sempre trabalhou com a questão de favelas, né? Ela é oriunda de projetos sociais, né? Minha coroa, ela vai me matar. Minha mãe, ela veio de projetos sociais e ela trouxe isso muito forte pra gente, né? Nossa primeira relação com arte foi também com projetos sociais lá na Zona Norte e tudo mais. E não só ela, como várias outras pessoas que estão integrando o governo e a esfera pública hoje me dão muito orgulho e me dão essa sensação de pertença. A gente está lá. Né? Então a responsa está na nossa mão também, de sociedade civil, de ONGs, de tudo mais, de artistas, de gente que está fazendo participar. Né? Os comitês de cultura estão sendo lançados, né, pelo Brasil todo. Então tudo isso eu acho que faz parte do movimento que a gente está vivendo. E que, assim, é muito importante. Eu fico muito até energizado, assim, de poder hoje, por exemplo, ver a nossa ministra Margarete ou a ministra Ana Moser falando de cultura e de esporte que tem que estar integrado. É o que a gente está fazendo, né? Então, acho que é pegar o que vocês estão fazendo. Todos nós, a gente está já trabalhando nisso e estava trabalhando num ambiente muito hostil, muito adverso. Hoje as coisas estão se abrindo, então acho que mais do que, fulano tá lá, fulano tá cá e tal, até por ser quem a gente não vai ficar nessa onda de mamata, entendeu? A gente está, né, na onda de construir e de aproveitar esse momento para deixar coisas que fiquem, que amanhã ou depois seja um outro governo, espero que não de extrema direita, mas que pelo menos, pode ser até de centro, mas que essas políticas públicas que a gente está se propondo aí fiquem... Perpetuem, né? Para não seja tão facilmente destruído. Que coisa, né? Porque, enfim, né? Você deve ter algum defeito, né? Eu? Tem vários. Quem me conhece que sabe. Tem vários, mas obrigado. Mas a gente tem... A gente tá se aprimorando, né? Acho que o lance é esse. Tá buscando. É isso aí, buscando o ponto de equilíbrio. Aí os caras vão ficar felizes, citando a letra que a gente fez junto, né? Depois do lançamento desse EP, o que você quer fazer? Você vai rodar o país? A gente quer rodar o país e eu quero voltar a viajar para fora do país, cara. Que já tem desde 2016 que eu fui ao México, que eu não saio do país. Não à toa, também foi a época do mundo, golpe. Né? Ah, tá. Né? Fechou o mundo por causa da pandemia, sim. Mas quando veio o golpe, tudo isso que favorecia a gente circular, corta. Cessou. O primeiro ato do Temer é acabar com o Ministério da Cultura. Tá. E a gente participou do Ocupa Minc aqui, do Gustavo Capanema, né? Então, assim, eu entendo as pessoas que se enganaram nesse processo. A gente já vem denunciando isso de antes, na verdade, desde a Aldeia Maracanã, que foi, né, um movimento que teve ali do lado do Maracanã, que era onde eles queriam transformar o Museu do Índio, né, que era dos indígenas, era uma terra indígena urbana, em estacionamento. E desde essa época a gente vem lutando. Né? Então, assim, um salve pra galera do Ocupa Minc, de todos esses movimentos que estão aí, né? E acho que agora, daqui pra frente, é isso, a gente aproveitar para mostrar também uma outra imagem do Brasil, né? Que o Brasil não é facho, o Brasil não é extrema direita. Tem um lado subterrâneo que estava aí das sombras, que veio. Que aflorou, né? Mas a nossa principal característica é a solidariedade. A nossa principal característica é olhar pro outro, né? Por isso que mesmo com isso tudo... Vamos acreditar nisso, né? Eu acredito. Eu acredito, eu acho que... É que deu um medão, né? Deu. Ainda tá aí, né? Então, é isso que dá esse medo. Mas eu acho que é isso, a gente vai ter que... A luta continua, né? E a luta, ela é muito agora de trazer essa conscientização desse processo. Eu acho que o Lula está fazendo isso bem. Todas as políticas que ele está relançando, ele está transformando em atos políticos. E as pessoas do governo também. Isso é importante, porque a gente tem um paradoxo muito doido, que é a galera que levantou durante o governo dele, né, a classe que chamava classe C, do qual a maioria de nós faz parte, Sim. que chegou a classe média e tudo mais e começou a se achar rico. E a diferença dessa classe média pro pobre é muito menor do que dessa classe média pro rico. Tipo, Sim. é 5 mil que faz diferença entre a gente e o trabalhador Sim. da base e 5 milhões pro ricaço. Né? Então, mano, vamos fortalecer, mas isso é um processo, né? Isso é uma coisa que, inclusive, esse tipo de trabalho, audiovisual, acho que chega muito mais fácil, a música, o teatro e tudo mais, e por isso que eles combatem a gente, né? Cara, você é foda.
Que isso. Apaixonante. Fiquei com vontade de fazer uma rapidinha. Bora? Claro. Posso chamar nosso parceiro maravilhoso, Claro. Felipe? Você topa? Sim. Fazer o quê? Música? Uma rapidinha. O que é rapidinho? Bora lá na rapidinha. Vem cá, meu amor. Bora. E aí, meu irmão? Beleza? Beleza? Tudo bom? Quer passar você a bola? Pô, passa você já tá aí. Sinta-se à vontade. Sim. Então, qual é a boa? O que a gente vai fazer agora? Aquele clássico de programa de entrevista, né? Ping-pong, bate-bola, resposta rápida. Sim. Só que eu vou fazer uma coisa aqui e você vem comigo. Tocando Com junto? com esse Eita, os caras chucarinho aí. botaram pra tocar chucarimba. Enquanto fazer um você performance. responde. Eita, é isso mesmo? É isso Vai bugar. mesmo. Tá bom. Vai lá. É pra dar um tilt. Tá bom. E aí, tá pronta? Vamos. Oh. Tá curtindo? Ó, tá chegando? Peter Tosh 70 ou Peter Tosh 80? 70. Femi Kuti ou Sean Kuti? Chão. Maior artista de reggae do Brasil. Rapidinha. Edson Gomes. Chapada dos Veadeiros ou Chapada Diamantina? Diamantina. A bebida que você mais adora, sozinho ou a que você detesta acompanhado? A que eu mais gosto sozinho é mate. E acompanhado, eu não bebo álcool. Oh, Então, qualquer álcool. só tem duas opções. Temperatura do mundo, 43 graus ou 0 graus? 43. Moraes Moreira ou Moreira da Silva? Moreira Silva. Roda de samba ou de rima? Samba. Axé. Olha, me pegaram no susto, hein? Maravilhoso. Olha a vibe, gente. Olha o Falando axé. é mais difícil do que fazendo. Pô, total, papai. Pois é. Não, fiquei tentando aqui. Obrigado, viu? Foi ótimo. Agora deixa eu só um adendinho rapidão. Aham. Pô, eu tava ali no... Prestando atenção, né, na conversa de vocês. Você falou uma parada que, tipo, pra mim, como músico também, é uma das paradas que mais me pega, que eu mais viajo no bagulho da música, assim. Que é a quantidade de possibilidade de misturar coisas. Sim. De fazer um ritmo, uma célula, sabe? Sim. Uma parada funcionar até com coisas que socialmente são ditas como opostas, sabe? Sim. É tipo quando você coloca tem uma grande tocadora de castanhola, como é? Lucero Tena, o nome dela, que ela toca castanhola, que é um instrumento, né, com a de assinatura cigana, do flamenco, que, né, do povo cigano espalhado pelo mundo inteiro, tem cigano balcânico, tem cigano da Espanha, tem um cigano de Santa Maria da Purificação, tem, Pode né? crer. Um instrumento extremamente popular, e ela tocando isso com orquestra com 30 malucos, tá ligado? Foda. 6 cellos, 10 violinos, Irado. sabe? Tipo, isso funcionando. Até as coisas que socialmente são ditas como opostas, Sim, total. no universo da música, quando você coloca elas em contato, Total. sempre abre é um Big Bang, tá ligado? Bum! E nasce um mundo inteiro ali, um universo inteiro ali de possibilidade de coisa pra fazer, sabe? Isso é um dos bagulhos da música que você tava falando muito, de misturar coisas, Sim, né? sim, total. E tal, que acho que é o que mais me seduz, assim, velho. Tem uma parada na antropologia que eles falam que é a polifonia, mas não é a polifonia musical, né? A polifonia que são várias vozes construindo um discurso, né? Sair desse lugar do homem europeu branco Isso. falando sobre os outros, né? E acho que isso tem a ver pra caramba no lugar da polirritmia, que são vários ritmos que constroem um outro, né? É meio que o que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Tipo, total. Exato. Tem essa coisa da Pangea musical também, né? Total. Que eu Tipo, pensei agora. Total.
Meu amor, fala aí pra gente. Quer mandar algum recado, alguma coisa que eu não te perguntei? O espaço é teu. Nossa, você fez várias perguntas legais. Quer falar de alguma outra coisa? Na verdade é isso, né? Agradecer o espaço, agradecer a troca Sabrina boa. Bueno, maravilhosa. Maravilhosa, que fez essa indicação e... que bom poder fazer parte disso. Acho que a gente já falou, eu falo bem, né? Eu falo bastante. E aí, eu acho que o principal é isso, né? Que a gente possa ser várias vozes, mas que a gente tenha esse lugar em conjunto, em comum, que possa direcionar. A gente tenha pautas em comum que nos direcione, como Milton Santos falava, né? A gente tem que estar... Nossa, eu amo Milton Santos, cara. Tem que estar ser unidade no que a gente tem em comum, né? A gente tem que focar no que a gente tem em comum. Sim, nós somos diversos, mas no que a gente tem em comum é que reside as nossas lutas, né? Se a gente conseguir confluir para isso e não ficar vendo só o que a gente tem de diferente, cada um vendo o seu quadrado. Acho que é por aí. Engraçado. Agora vai ser rapidinho mesmo. A gente veio para São Paulo, para o Rio junto, para fazer essa temporada. Sim. E em parte da viagem, isso já aconteceu em outros episódios, tipo, de várias coisas que a gente veio falando aparecerem nas conversas, tá ligado? Irado. E essa foi uma delas, tipo, se a gente pegar essa figura etérea do opressor e do oprimido, né, como grupo de pessoas, o opressor coloca a mulher, o homossexual, o preto, tudo dentro da caixinha do eles. Exatamente. Ele sabe unir a gente. Exatamente. E eles se unem nas pautas deles. Exatamente. Né? É a bala, o desmatamento. Exatamente. A Bíblia, são as pautas deles, né? E aí, de repente, um trampo que é até meio nosso se a gente também se entender como a gente... Você tirou a gente, não tem mais ninguém, acabou. É isso aí. É isso aí. É isso, tipo, é uma galera muito grande, sacou? Se a gente se vê como a gente mesmo, acho que isso é um belo caminho pra, sabe? Sim. Algumas coisas... A gente tem nossas diferenças, tem coisas que são particulares de cada grupo. E todas têm que ser respeitadas mesmo. Total. Mas tem um guarda-chuva nisso, que tipo, a gente é o que a outra galera tenta tirar, tenta jogar pra fora, sacou? Sim, total. Acho que é meio isso. Maravilhoso. Como é que a gente acha você? Quais são seus minhas redes principais hoje é Instagram, né? É o André Sampaio Oficial no Instagram. E também o Mandinga Beat, também no Instagram. Você acha a gente. E o nosso projeto social também, quem quiser conhecer, é o Mandinga _box, que também tem tudo a ver. Tudo Mandinga, tudo é com a gente também. Legal. Obrigada, André. Eu que agradeço. Valeu demais. Super bom. Foi massa demais. Galera, é isso aí. Mais um BoraCast cheio de coisa interessante, babados. Saímos, aprendemos. Estamos nessa função aí na vida, dessa missão de aprender e tentar buscar sempre alguma coisa. Bora lá? Próximo BoraCast, é nóis. Bora. Bora.